Olá, eu sou o Rogério Costa, junto comigo, atrás das câmeras, está o Rafael. Opa! E essa é a aula número 4 sobre interruptor de temperatura, faz parte do curso Arrefecimento Automotivo, que está na nossa plataforma Oficina do Saber. Vamos lá para falar sobre interruptor de temperatura. O componente que produzimos como interruptor de temperatura utiliza a tecnologia do bimetal, uma tecnologia mais recente. O componente que faz internamente ligar e desligar um contato elétrico é a lâmina bimetálica. Bimetal é uma lâmina composta de dois metais diferentes unidos em um só corpo. Uma lâmina bimetálica geralmente é feita de latão e ferro. O metal com maior coeficiente de expansão térmica está no lado externo da curva. Quando o bimetal é aquecido por terem dois metais de dilatações diferentes, uma lâmina puxa a outra, mudando o estado de côncavo para convexo, conforme a ilustração. A história diz que a invenção da lâmina bimetálica é acreditada a John Harrison, um relojoeiro do século XVIII, que construiu para o seu terceiro cronômetro marítimo H3 de 1759, para compensar as mudanças induzidas pela temperatura na bola de equilíbrio. Na aplicação automotiva, como interruptor, ele aciona o eletroventilador, ou ventoinha, para forçar a entrada de ar pelo radiador e assim diminuir a temperatura do líquido de arrefecimento. Como lâmpada ou alarme de uma lâmpada, aciona uma lâmpada ou alarme no painel do veículo informando um possível excesso de temperatura no sistema de arrefecimento. A MTE iniciou em 1974 a produção do interruptor de número 705 ou 705. Esse produto foi para a Volkswagen, onde foi fornecedora na linha de produção do Passat, com a motorização AP. Existem inúmeros tipos de interruptores do radiador, veremos alguns. Como eu disse, o 705 foi o primeiro, o mais famoso interruptor térmico produzido pela MTE Thomson até hoje. O Passat da MTE. E foi o que nós restauramos, 705. é o que utiliza o 705. Já foram produzidos mais de 3 milhões de peças. Qual o princípio de funcionamento desse sensor? Vocês vão ver aqui na animação que quando ele está em repouso, quer dizer, quando a lâmina bimetálica não está sofrendo da temperatura, ela fica na posição côncava. E aí ela empurra um pino de cerâmica, fazendo com que os contatos fiquem abertos. Na transição de temperatura, ela muda para convexa, e aí o pino de cerâmica desce e os contatos se unem por efeito de mola, ligando o eletroventilador. Na medida que resfria, ele volta na posição anterior, levantando, através desse pino de cerâmica, os contatos. É um sistema bem simples até, fisicamente falando. Fisicamente é. Algumas características desse sensor. Ele tem um torque exato. Ah, mas como é que eu vou aplicá-lo com um torquímetro? Não há necessidade absoluta de um torquímetro, mas apenas apertar até sentir que ele está firme, que aquela argoela que vem junto com a peça de vedação está firme, é o suficiente. Um aperto excessivo pode produzir, apesar de ser uma peça aparentemente robusta, ele pode produzir uma extensão desse metal e aí produzir uma descalibração. Essa descalibração vai produzir o efeito de ligar e desligar rapidamente. Ah, então perdi a peça. Não, basta afrouxar a peça, deixar que ela resfrie novamente, essa dilatação volta ao normal e ele volta à calibração. Mas é muito importante lembrar disso, o excesso de aperto muda a calibração interna. Outra coisa, como eu disse nos líquidos, a respeito de líquido de arrefecimento, essa peça não pode ficar com bolha de ar em volta da peça. O ar não aquece tanto quanto o líquido. Quando o líquido está a 100 graus, o ar está a 80 graus. Uma bolha de ar em torno da ponta desse sensor, que é onde vai provocar o liga e desliga, pode fazer com que essa peça não funcione. Por isso é importante fazer a sangria, retirar a bolha de ar do sistema. Interruptor 717.
Esse interruptor tem 3 terminais e ele tem uma função bem definida de ter 2 temperaturas, ou seja, ele pode ligar uma ventoinha em 2 velocidades. Uma primeira velocidade, como no caso aqui, a 95 graus, e uma segunda velocidade a 102 graus. Carros com ar-condicionado, por exemplo, possuíam esse tipo de interruptor. Hoje não mais utilizado, pois os computadores utilizam um plug eletrônico para fazer o controle da ventoinha. Mas é interessante que internamente ele tem 2 lâminas bimetálicas, cada uma delas com a sua calibração, portanto cada uma delas com 2 pinos cerâmicos, afastando os seus contatos. Como vocês estão vendo aí na animação, na medida que a temperatura sobe a 95 graus, liga o ventilador numa velocidade menor, mas se ela continuar subindo mesmo com o ventilador ligado, ela vai até 102 graus e liga a segunda velocidade. Este é um dos componentes. Existem outros. Interruptor 767, também com 3 terminais, mas com uma função diferente. Ao chegar em 95 graus, ele liga o eletroventilador. Mas se a temperatura continuar subindo e chegar a 120 graus, ele vai desligar o compressor do ar-condicionado. Então ele tem um terminal normalmente aberto, que é aquele que fecha ao chegar em 95 graus, e um terminal normalmente fechado, que é o que vai abrir quando chegar a 120 graus. Portanto, 2 lâminas bimetálicas colocadas internamente com funções inversas. Sensor de temperatura e interruptor, nós chamamos de duplex. Ele tem 3 terminais. 1, 2, 3. Sensor de temperatura e interruptor duplex. Ele tem 2 terminais. Um terminal ligado a um termistor na ponta desse sensor para indicar a temperatura do painel. E um outro terminal tem uma lâmina bimetálica para indicar um superaquecimento, acender uma lâmpada ou um alarme, caso se atinjam a temperatura limite. Então ele tem tanto uma medição na ponta, quanto no meio dele uma lâmina bimetálica, para forçar o fechamento de 2 contatos. Instruções na instalação. Remova a peça antiga com um motor frio e deixe escoar todo o líquido. Limpe o local e instale um novo interruptor com uma nova argoela de vedação. Não use outro tipo de vedante. Cuidado, não instale pelos terminais, somente pelo sextavado. Pode provocar uma descalibração pegando pelos terminais. Com a chave de 29 mm, aperte no máximo 1/4 de volta ou com o torquímetro em 3 kg força. Não aplique torque excessivo. Após conectado os fios, encher todo o sistema com líquido refrigerante de arrefecimento à base de etileno-glicol conforme o manual de cada veículo. Sangria. Liga o motor deixando-o em marcha lenta. Quando este alcançar a temperatura normal de trabalho, no primeiro acionamento da ventoinha, observe através do tanque de compensação a completa eliminação de bolhas de ar do sistema. Após a sangria é necessário completar o nível do sistema com líquido refrigerante. Feche o sistema e inspecione se não há vazamentos. Só completando, perdão, Roger, só completando, eu reparei que você já falou de 2 ou 3 vezes de torque excessivo. E lá embaixo a gente escuta na garantia, né, o pessoal liga aqui, falando, putz, eu só apertei um pouquinho, a peça quebrou, não sei o que. E a gente sabe, né, o que acontece na verdade. A gente acaba até dando a cortesia, fazendo a cortesia para o cliente, mas como é importante bater nessa tecla porque a semana passada aconteceu, então acontece de fato, né? Muita gente, por ver uma peça tão grande, robusta, pensa que ela é realmente robusta, mas internamente ela é oca, portanto ela é frágil. Tem uma camada de latão bem pequena, bem fina, não é tão espessa quanto muita gente pensa. E eu aplicar com a chave de 22 mm força, normalmente se aperta demais e acaba estragando. Tá? Como testar? Como vocês estão vendo aí nessa figura, ao fazer o aquecimento, colocar em um vasilhame, seja onde for, um vasilhame específico como um pirex, ou um vidro, ou mesmo uma panela, não deixe que a peça fique em contato com o fundo. Ela tem que ficar acima do fundo.
tem que ficar quase que flutuando, só a parte da rosca da peça em contato com o líquido. Esse líquido de arrefecimento nós recomendamos que não seja água, seja um líquido igual ao do veículo, na proporção que você coloca no veículo. Se for 40% ou 50% de aditivo, 40% ou 50% de água. Por quê? Com isso você consegue retardar um pouco a fervura do líquido. Lógico que no veículo embarcado, quando ele está no circuito fechado, ele tem um ponto de ebulição mais alto, mas isso já vai permitir que você faça a verificação. Se você tiver um multímetro ou mesmo até uma lâmpada, alimente esse componente e você verá que a temperatura, ao chegar no ponto limite, ele vai ligar ou desligar a lâmpada ou o equipamento que você posicionar para fazer esse teste. Defeitos característicos. Ventoinha não desliga mais. Pode ocorrer quando se coloca o interruptor 8676, a temperatura dele, que é uma temperatura opcional e serve para veículos mais antigos e ou com sistema de arrefecimento deficiente. Quando colocado em veículos mais novos e com sistema em ordem, pode ficar muito tempo ligado e não desligar mais. Solução: volte a colocar a temperatura original conforme abaixo. Bloco do motor 99 a 95 graus original, opcional 92 a 87 graus. Radiador 92 a 87 graus original, 86 a 76 graus opcional. Ventoinha com funcionamento intermitente. A prática de instalar pelos terminais pode descalibrar o interruptor. Instale sempre com a chave adequada e pelo sextavado, jamais utilizar um grifo ou uma chave de fenda como martelo. Solução: caso ocorra, trocar por outro novo. Ventoinha não liga. Fundo da peça azulado, escuro. Quando encontrar o fundo do interruptor escuro, azulado ou avermelhado, foi provocado pela falta de líquido de arrefecimento devido à presença de ar no radiador. Solução: fazer sempre a sangria do sistema, conforme ilustrado no item número 5, ao lado para eliminar todo o ar. Interruptor linha Fiat 727-737. Quando ocorre a queima do fusível, localizado dentro do resistor, elimina-se a primeira velocidade do interruptor, provocando assim um desgaste prematuro na segunda velocidade e, consequentemente, a queima do interruptor. Antes de trocar o interruptor, verifique o resistor a fim de não queimar um novo interruptor. Solução: trocar o resistor. Termoválvula. Este interruptor pode ser NF, normalmente fechado, ou NA, normalmente aberto, e serve para interromper ou abrir um fluxo de ar ou vácuo para o sistema de alguns veículos equipados com carburador antigos. Bom pessoal, eu sou o Rafael, estava atrás das câmeras até agora. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso com o nosso professor Rogério Costa. E agora, só clicar aqui no cantinho, você vai ser redirecionado para a nossa prova. Fica tranquilo que é uma prova bem simples, são 10 questões, você precisa tirar uma nota 7 no mínimo para ser aprovado. Se tirar 9, você ganha uma coruja de prata, que é uma ilustraçãozinha só para representar digitalmente que você foi muito bem na prova. Então, se você assistiu o curso completo, você não tem nada a temer, é uma prova super simples, só uma simples revisão do curso do Sistema de Arrefecimento Automotivo da MT Thomson, da Oficina do Saber. Muito obrigado pela atenção até agora, gente. Uma boa prova, mais um certificado está esperando por você. Um grande abraço.